Nós temos aqui a história de Elias e os profetas de Baal. Aonde no versículo 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Todo mundo comigo? 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ficaram em cima do muro. Amém? Porque eles podiam ter respondido: só o Senhor é Deus. Como em outras ocasiões o povo respondeu. Eu começo a falar sobre esse tema, que é a indefinição, a dúvida. Porque domingo passado eu falei que o diabo ataca com temores. Ele traz temores ao nosso coração, e o nosso coração às vezes começa a ficar acelerado, angustiado. E eu falei aquela frase emblemática aqui, provavelmente vai ser uma das frases que estarão nas faixas: acalma o teu coração. Porque muitas vezes o medo das coisas não saírem, não funcionarem, não acontecerem, a gente começa a se apavorar. Mas há um outro agente no nosso coração que também nos atormenta muito, que é a dúvida. E a dúvida, irmãos, é o oposto da fé. A dúvida é justamente aquilo que é tudo contra a fé. E eu tenho que falar sobre este assunto, porque em muitos momentos nós chegamos como este povo aqui, na época de Elias, que começaram a ter dúvidas se Deus era Deus mesmo, se Deus respondia realmente à oração, se Deus agia mesmo. E chegou a um ponto tal essa dúvida, porque o Baal, que era o deus da badalação da época, hoje a badalação é São Jorge, né? Naquela época era o Baal, e era uma badalação tão forte que acabava que as pessoas tinham um maior número de pessoas de Israel soltando fogos para Baal do que acreditando em Deus. E a razão é porque, obviamente, eles se deixaram seduzir por aquilo que eles queriam, né? Baal era o chamado santo guerreiro da época, né? Então, é a moda, é o escudo no carro, é o escudo, virou quase que uma moda isso. Só que isso, irmãos, entristece o coração de Deus, porque Deus não aceita segundo lugar em nenhum momento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, acima de todas as coisas. Deus não aceita segundo lugar. Dá para entender isso? Diga amém. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele é o Senhor. Então, estou mostrando para você que na história da humanidade, certas situações vão se repetindo. Os nomes mudam, mas o quadro de acontecimento é o mesmo. E também eu quero começar a fazer a leitura de um outro texto que nós vamos trabalhar, que está em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Romanos 4 e 18. Vamos ler até o versículo 21, onde fala de um personagem que você já deve ter ouvido falar, que é Abraão. Abraão esperando contra a esperança. Já não havia mais esperança, mas ele continua a ter. Já não havia mais esperança, porque você vai saber que Abraão foi pai aos 100 anos, irmãos. Tem criança aí? Tem.
Mas já pode ouvir a besteira que eu vou falar aqui agora. Tem lá? Pois é, essas crianças não podiam estar aqui, tinham que estar na escola dominical, que estão atrapalhando a minha... Não, tudo bem, tem escola dominical para elas? Tem não, né? Mas imagine um velho de 100 anos para fazer filho. Só Deus, irmãos. Imagine uma mulher de 90 anos com o seu aparelho reprodutor voltando a funcionar. A gente lê essas coisas na Bíblia e parece que isso é uma história da carochinha. Eu estou tentando, com esse exemplo, aterrizar você. Você acha que você poderia ser mãe aos 90 anos? Você conhece alguém com 90 anos? Você conhece alguém com 90 anos? Tu já viu uma velhinha de 90 anos? Como é que ela vai dar mamar? Eu não sei se você lê a Bíblia e se você pensa essas coisas, mas eu leio a Bíblia e eu tento contextualizar para valorizar o que Deus fez, irmãos. Nós estamos tratando aqui de um assunto que, para nós, uma pessoa de 90 anos, de 100 anos, perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Mas a Bíblia diz, logo que nós começamos a ler, que Abraão continuou esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Deus tinha uma palavra para Abraão, de que da descendência dele nasceriam várias nações. Só que a mulher oficial dele estava com 90 anos e ele estava com 100. Mas ele continuava a crer que Deus poderia fazer um milagre, como fez. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, diga, sem enfraquecer na fé, diga assim, Abraão não era fraco não. Cara, haja catuaba. 100 anos, vai ter fé assim lá em Israel. Não estou falando sério, irmãos. Porque qualquer um de nós já teria enfraquecido. O maior machão aqui já teria enfraquecido. Pena que o César não está aqui essa noite, eu ia perguntar para ele. Aí ele ia dizer assim, mas eu com o Senhor eu podia estar com 120 anos. Né? Que ele tem esse ímpeto. Mas quando a gente aterriza e para pensar, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, diga, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que? Quantos creem que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu? Eu não sei, mas a melhor coisa do mundo é ter uma promessa de Deus sobre a sua vida. E uma das coisas que me estimula a viver mais, a caminhar mais, não é o medo da morte, irmãos, porque eu não tenho. É saber que a minha vida tem significado, porque é uma promessa de Deus. Se você não tem uma promessa de Deus, eu vou dizer uma coisa para você, cai no joelho e diga, Deus, que a minha vida tem uma promessa. Porque a promessa de Deus é que vai te levar lá longe. A promessa de Deus é que vai te levar lá adiante. Então, Abraão tinha uma promessa. Qual a promessa? Que dele nasceria várias nações. E ainda como não havia nascido um filho do casamento dele, ele até tentou dar um jeito com a empregada, Agar.
a velhice estava chegando na época, e ele vendo que a barra estava pesando, disse, caramba, como é que vai ser? E a mulher dele diz, não, faz o seguinte, você tem um filho com a minha empregada em meu nome. Ele disse, bom, eu não quero não, mas você quer? Né? A Bíblia não diz, mas ele deve ter batido palminha. E coabitou com H e teve um filho com H, chamado Ismael. Esse filho Ismael deu origem ao povo árabe. Por isso eles dizem que também são filhos de Abraão. E são mesmo. Ok? Dali nasceu, todas as nações árabes vieram de Ismael. Então, cumpriu também a promessa de Deus de muitas nações na terra ter nascido de Abraão. Não só no espírito, mas na carne também. Porque várias nações saíram de Ismael. E Abraão deu origem ao povo judeu. Por causa deste problema doméstico, até hoje, israelitas, judeus, lutam com o povo árabe, quer palestino, quer pessoal também iraniano, que não era árabe, mas também do Islã, e tem uma mesma raiz, tem uma mesma puxada. Por que eu estou explicando isso, irmãos? Eu estou explicando que às vezes nós queremos ajudar a Deus, queremos dar uma ajudadinha a Deus. Eu estou dizendo o seguinte, Deus, para cumprir as promessas dele na sua vida, ele não precisa da sua ajuda, ele precisa da sua fé. Como é que eu posso ajudar, pastor, a Deus a cumprir os propósitos deles na minha vida? É você tendo fé, porque se você tiver fé, você vai agradá-lo, e se você agradá-lo, ele vai responder a sua vida. Diga glória a Deus. A dúvida, irmãos, é grande arma do inimigo para nos derrubar. Quantas pessoas que, foi dito isso pelo Miles Monroe, num dos livros dele, diz assim, quantas pessoas vão para o cemitério com seus sonhos e não realizam os seus sonhos? Ele fala uma frase emblemática, ele diz assim, o lugar mais rico da terra é o cemitério, porque lá morreram pessoas com seus sonhos que nunca realizaram. E por que nunca realizaram? Simplesmente porque não colocaram a fé em ação, simplesmente porque duvidaram, simplesmente porque desistiram, porque perderam a esperança, porque abriram mão e aí morreu sem cumprir aquele propósito. Então, olha só, primeira coisa, o diabo conhece as Escrituras e sabe o que ela diz. Vou mostrar uma coisa que o diabo sabe, que as Escrituras diz, para você e para mim. Olha só, só que ele usa isso ao contrário. Vem aqui comigo em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 7, um pouquinho mais adiante. Tiago 1, versículos 5 a 7. Ele começa dizendo assim, se porém algum de vós necessita de quê? Responde para mim bem alto. Diga, sabedoria. Quem é que precisa de sabedoria aqui? Eu preciso. Irmãos, por mais sabedoria que você tenha, você sempre vai precisar de sabedoria. A sabedoria não se esgota. O conhecimento não se esgota. Quem achar que já está bom, é porque está pronto para morrer. Vou repetir. Quando uma pessoa chega ao ponto de achar que não precisa aprender mais nada, é porque caminhando eu vou para Canaã. Já está caminhando para Canaã. Porque enquanto você estiver aqui, não há sabedoria que baste. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, quem precisa, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera,
e ser-lhe-á concedida. Quem é estudante aí, levante a mão. Se você tiver um pouquinho de fé, peça sabedoria a Deus para fazer as suas provas. Peça sabedoria a Deus para entender aquela matéria que você tem dificuldade. A Bíblia está dizendo isso. Se você precisa, pastor, eu preciso passar numa prova que é muito difícil. Meu irmão, vai, se ajoelha, ora, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá compreensão. Eu faço isso, sempre fiz isso ao longo da minha vida. Vou resolver um problema num processo, eu peço sabedoria a Deus. Eu leio um processo, meu Deus, o que eu faço aqui? Jesus me ilumina, me lembra, coloca na minha frente alguém, me lembra alguma coisa, que eu começo a pedir a Deus sabedoria. Você tem um problema? Quantos têm um problema para resolver? Quantos têm um problema de dívida para resolver? Peça sabedoria a Deus e procure a quem você está devendo. Na sabedoria de Deus, Ele vai te dar escape para negociar e sair. Estou falando isso profeticamente aqui. Não fuja, não tenha medo. Eu sei porque quando a gente está devendo, a gente mas não tem como pagar. Vai lá. Eu aprendi isso com a minha mulher. Tinha mania de quando tem um problema, deixa para lá, não vou esquentar a cabeça com isso. Aí você não esquenta a cabeça naquela hora, mas aí o problema vai crescendo, se avolumando. Então você tem que uma hora dizer assim, não, em nome de Jesus eu vou resolver isso. Parte com sabedoria. Deus vai te dar graça para isso. Amém? Então, ele diz mais aqui, não suponha, peça porém o quê? Com fé. Em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante o quê? A onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é uma pessoa impelida e agitada pelo vento? A gente fala, vamos fazer, crê em Jesus, vamos orar, vamos clamar, vamos. Aí naquela hora que está aquela euforia do culto, da igreja, da proclamação, a pessoa vai, ok. Só que quando ela termina o culto, que ela põe os pés ali fora, que ela chega em casa, e ela vê aquela realidade, que fisicamente não mudou, aí ela se prostra novamente. Então ela foi impelida pelo vento, mas não permaneceu firme para dizer assim, essa situação vai mudar. Vou dizer para você, situação, você vai mudar, dívida, você vai acabar, porta, você vai se abrir. Ela não tem coragem, porque ela só foi impelida naquele momento. A Bíblia diz que se nós dissermos a um monte, para se transportar daquele lugar para ser lançado, então você tem que dizer ao problema, dizer assim, não vou fugir de você não. Me lembro de uma senhora, pastor, nem fala o nome daquela doença maldita, nem gosto de falar o nome, câncer, nem gosto de, irmão, você vai dizer assim, câncer, você vai cessar, você vai sair da minha vida, porque eu estou dizendo a você que em nome de Jesus vai ser assim, eu creio que o poder de Deus em mim é maior do que você. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa, ela se acovarda, ela fica tímida, porque ela acha que aquele problema é maior que Deus. Eu estou tentando dizer para você que não há problema maior que o nosso Deus. Diga glória a Deus. Ele é poderoso para resolver. Então, está falando aqui, homem, essa pessoa que uma hora se levanta e daqui a pouco cai, versículo 8, é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, ouça bem o que eu vou falar para você. A primeira arma que Satanás usou contra Jesus, disse assim, se tu és filho de Deus. Ele diz, se você é filho de Deus, por que está acontecendo isso? Ele quer lançar dúvida no seu coração. É a hora de você responder, eu sou filho de Deus, sim, e isso vai passar no nome de Jesus.
Pastor, eu tenho que dar essa resposta, não só na sua mente, às vezes até falar. Às vezes, eu estava numa certa vez num local, e uma menininha falou alguma coisa, tadinha, ela nem sabe que foi usada por Satanás para falar aquilo para mim. E ela dizendo assim que não ia dar, porque a mãe estava doente, que ela estava muito doente, que ela não ia ficar curada. A menininha. Aí eu abracei a menininha e disse assim: sabe de uma coisa, Satanás, você não pode mais do que o poder de Deus. E eu digo agora, aqui nesse lugar, ela vai ficar curada em nome de Jesus. A menina, claro, falei com um jeitinho, abracei. Ela não sabia nem que eu estava falando, ela nem percebeu o que eu estava falando. Mas eu sabia quem estava falando comigo, pela boca dela. O inimigo usa a boca das pessoas para desestimular, para dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não tem chamado, que você não tem o dom, que você é pequeno, que a sua família é isso, que você... Olha, ele nomeia 1000 coisas, e principalmente quando você está lá embaixo, ele tenta botar você mais para baixo. E eu estou dizendo para você, é nessa hora que você não tem que aceitar essas ponderações dele. Diz assim: eu vou conseguir porque Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar capacidade, eu vou vencer isso porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. É nessa hora que você tem que declarar, porque no mundo espiritual, a sua palavra de fé tem peso. Você pode não saber, irmãos, mas existe um mundo espiritual que é real, ele é invisível aos nossos olhos espirituais, mas ele existe. Então, uma pessoa que uma hora acredita porque todo mundo está falando, e depois quando ela está lá com seus botões, ela começa a redizer, a Bíblia diz que ela tem ânimo dobro, ela tem duas visão. Você sabe de onde vem a palavra divisão? Ela vem de duas visões. E a dúvida nada mais é do que duas visões sobre a mesma situação. O diabo tenta dizer: não, mas não é bem assim, é bem assado. Ele tenta mostrar que é uma outra visão, diferente daquela que você orou, que você pediu, que você declarou. Então, temos que aprender a lidar com essa arma do diabo e neutralizá-la. Desde o Éden é a mesma arma que Satanás usa, jogando dúvida. Lembra lá? Estava vivendo bem, Adão com a sua esposa, numa boa, numa eterna lua de mel, não, tudo bom. Aí vai Satanás e diz assim: você sabe que você pode ser igual a Deus? Porque essa era a fraqueza dele, e ele tentou passar a fraqueza para o homem. Deus disse que você comer daquela árvore, mas não é isso não. Ele começou a lançar dúvida, lançar dúvida, lançar dúvida. Hoje eu estou dizendo para você: tire a dúvida do seu coração, que Deus pode fazer mais do que você imagina. Você está tentando resolver os seus problemas com a sua lógica, e eu estou dizendo que você tem que resolver os seus problemas crendo nas promessas de Deus, lutando contra a lógica. A lógica diz não dá, mas se o Espírito Santo disser no seu coração dá, creia que Deus é maior. Aleluia. Ele sabe quão perigoso nós seremos com o coração cheio de fé, porque com o coração cheio de fé você vai mover situações, montanhas, você vai vencer crises, e o mundo verá que Jesus continua vivo hoje na sua vida. Diga glória a Deus. Saiba que Deus não nos manda duvidar, Deus manda a gente crer somente. Como é que, pastor, eu posso neutralizar a dúvida? Primeiro, acredite mais em Deus do que na sua lógica ou na contradição do diabo. Primeira coisa, Deus só pede de você isso: não temas, crê.
Não temas, creia em mim. Deus não está pedindo de você outra coisa. Ele não está pedindo, Ele só está pedindo a você que creia. Ele nos dá uma medida de fé. Eu sei que todo mundo tem diferenças de níveis de fé. Eu não posso exigir ou tentar dizer que uma pessoa vai ter a mesma fé que a outra. Mas ouça bem, a Bíblia diz que Deus não dá provação maior do que a gente possa suportar. E se Ele permitiu uma provação na sua vida, é porque Ele sabe que você tem fé para vencer. Vou repetir isso. Pastor, por que Deus permitiu isso? Às vezes Deus não permitiu, às vezes você errou mesmo, você fez a coisa errada, você desobedeceu, você não foi fiel a Deus. E agora? Agora, claro, você se arrepende, pede perdão a Deus, pede a sabedoria de Deus, e Deus vai começar a dar a saída para essa situação. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Irmão, não adianta chorar o leite derramado, essa é a verdade. Porque eu podia ter feito assim, ou porque podia fazer aquilo. Você podia ter feito muita coisa, mas não fez. Às vezes, num ato de desobediência, num ato de infidelidade. Muitas pessoas que deixam de dizimar. Eu já acompanhei essa situação que estou falando aqui, irmãos, acontece muito. Aí a pessoa, não, para de dizimar. Daqui a pouco a vida financeira dela complica de uma maneira tal. Aí vem, pastor, o que eu faço? A primeira coisa que eu digo para ela assim, começa a dizimar. Alguns bem intencionados dizem assim, pastor, mas eu queria pagar todos os dízimos atrasados. Eu digo, você não vai conseguir. Esqueça o que ficou para trás e marque um novo tempo com Deus agora. A saída, primeira saída, comece a ser fiel a Deus, no dízimo e na oferta. Por quê? Essa é a primeira chave. A Bíblia diz que o reino de Deus tem chaves. Na vida financeira, primeira chave, para sair de uma crise financeira, comece a dizimar. Então, esse é o primeiro momento. Saiba que dúvida é fruto da nossa alma motivada por dados inflamados do inimigo. Eu expliquei isso aqui domingo, né? O diabo lança pensamentos que você começa a compartilhar, você começa a acreditar mais no mal do que no bem. Eu estou convocando você a acreditar mais no bem do que no mal. Acreditar mais em Deus do que no que o diabo fala. A Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que minta, irmãos. Que Deus falou na sua palavra, Ele cumprirá. O problema é que às vezes nós não temos perseverança para crer isso. Dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Você sabe por que não acontece mais milagres na igreja? Porque nós não exercitamos a fé. Nós cremos, às vezes, até num primeiro momento, e depois o tempo vai passando, né? 60 anos, 70 anos. Abraão, você já está com 70 anos e tal. Estou dando o exemplo de Abraão. Abraão, você já está com 80 anos e tal. E ele estava crendo contra. Mas, não, eu creio, Deus é fiel, Deus vai fazer. E quando ele chega aos 100 anos, Deus opera. Então, ouça bem o que eu vou falar. Não aceite um pensamento de derrota no seu coração. Outro conselho. Cuidado com quem você se aliança, meu irmão. Às vezes você entra numa enrascada financeira porque alguém tem uma boa ideia, uma ideia genial, mas o teu nome é que vai para a cacuia, né? Então, antes de ter uma ideia genial, leve a presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Antes de assinar um documento, antes de assumir um compromisso que vai envolver aspectos da sua vida, pare para pensar e diga, vem cá, Senhor, é essa a tua vontade? Porque boas ideias, olha, eu vou usar uma frase aqui bem dura, o inferno está cheio de pessoas com boas ideias e boas intenções.
Está assim, ó, lotado. Eu conheço políticos que foram tudo para o inferno, que tinham boas intenções. Está entendendo o que eu estou falando? Só que boa intenção, enquanto envolve a pessoa, ótimo. Agora, quando a boa intenção da pessoa é dela, mas o dinheiro é seu, aí você tem que ter cuidado. Você sabe que a Bíblia faz uma deferência muito séria a respeito de fiança. A Bíblia é contra fiança. Quantos não sabiam disso aqui? A Bíblia é contra fiador. Ela condena. Porque ela diz que quando você se torna fiador de alguém, você assume os problemas daquela pessoa. E se ela não pagar, quem é que vai ter que pagar? É você. Então, a Bíblia, esse sistema financeiro que está aí no mundo, é contra a Bíblia. Porque é um problema. Eu já vi gente ter problemas sérios nessa área. Então, ouça, antes de você assumir um compromisso, ore. Pastor, eu orei e não estou com convicção de que isso é bom. Não faça. Se você tem dúvida sobre alguma coisa que vai fazer, não faça. Porque se você já começou a enfrentar o problema com dúvida, isso não vai dar certo. Será que posso ouvir um amém? Puxa, eu vou fazer, mas eu não sei. Então não faça, meu irmão. A Bíblia diz que o meu justo viverá. Se eu já estou com dúvida, então eu não vou fazer aquilo. Porque a Bíblia diz que quem age sem fé, peca. Porque está admitindo a dúvida no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que quem age sem... O Filho de Deus que age sem fé nas suas empreitadas, seus compromissos, nas suas realizações, ele peca. Porque tudo que você fizer, você tem que ir com fé, crendo que aquela é a vontade de Deus. Eu já orei, Deus confirmou, e aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Outra coisa que você tem que entender sobre não alojar dúvida no seu coração: confesse a palavra de Deus. Certa feita Jesus chegou para um cego, se eu não me engano, o cego de Jericó, estava lá na porta da cidade, pedindo esmola, e alguém, né, direcionou esse cego para que... E quando o cego chega na presença de Jesus, Jesus viu que ele era cego. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus faz uma pergunta emblemática, diz assim: o que você quer que eu te faça? Bom, será que Jesus não sabia? Sabia, mas ele espera que nós declaremos o nosso pedido. Por isso os pedidos a Deus têm que ser específicos. Senhor, olha, faz do jeito que tu quiseres. Cuidado, hein? Cuidado, você tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando você fala assim, faz do jeito que tu quiseres, Deus pode passar você pela moenda. Eu não sei se você gosta de passar pela moenda. Quantos gostam de passar pela moenda? Ninguém gosta. Então, às vezes, você está colocando para Deus algo que você tem que especificar. Jesus sabia do que ele precisava, mas queria ouvir em viva voz dele que ele precisava daquilo. Então a oração tem que ser específica. Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu quero, Deus me abençoe com um carro. Ele te dá um carro cheio de problema, que fica mais tempo na oficina do que andando. Ele te deu um carro. Não, pastor, mas aí você não especificou. Você disse que queria um carro. Aí chega o carro na tua vida, e aquele carro vive lá na oficina, você gasta mais dinheiro com ele que com a sua família. Aí você diz assim: puxa, eu pedi um carro a Deus, ele te deu. Agora você tinha que dizer: pastor, Senhor, eu quero um carro novo. Está entendendo o que eu estou falando? Deus espera de nós uma especificação. E se não houver essa especificação, pode ser isso, pode ser aquilo, isso não trabalha assim. Quem sabe o cego não queria ficar curado da cegueira? Você sabe que uma vez eu perguntei para um rapaz paralítico, eu estava fazendo uma campanha num auditório lá na Ilha do Governador, e foi um rapaz na cadeira de roda. Eu perguntei assim: você
você quer andar? Você quer ser curado? Aí ele disse, não, pastor, não quero não. Eu vim aqui porque eu estou precisando de outra coisa. Orando pela minha família, pela salvação da minha família. Eu estou bem assim. Está entendendo o que eu estou te falando? Eu calei, fiquei caladinho. Eu falei, se ele acha que está bem assim, quem sou eu para dizer que não está? Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então Deus sempre quer uma especificação. Eu quero perguntar assim, você já fez essa oração específica? Deus, traz uma solução para isso, Senhor, aquilo, Pai, porque se você ficar deixando, não, pastor, já cheguei tanto, já estou com 90 anos, eu acho que o que Deus dá está bom. Não é assim não, irmãos. Abraão tinha uma oração específica. Deus me disse que me daria um herdeiro, que eu teria herança nas nações, e Deus vai me dar, porque Ele é fiel. Diga glória a Deus. Então, confesse a palavra de Deus. No mundo espiritual, isto é uma arma que destrói as investidas de dúvida do diabo. Quanto mais você fala, mais você chama. Quanto mais você fala, mais você cria ambiente para aquilo acontecer. É como labareda, ou se você tem um local com brasas, e você começa a soprar ali, soprar, aquela brasa incendeia. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. O falar, ele provoca isso. As palavras constrói ou destrói. Vamos usar as palavras para construir. Claro que você não vai fazer igual aquele rapaz que eu contei outro dia, né? Que chegou no dia do casamento, ligou e disse que não ia. Não sei se você estava aqui no dia que eu dei esse exemplo, né? Estamos lá, igreja lotada, daí a noiva lá esperando, não aparecia. Aí eu estou lá no gabinete aguardando, tentando encontrar o telefone do noivo. Daqui a pouco toca o telefone, era o noivo. Rapaz, o que houve? Estou ligando para dizer que eu não vou no casamento. Mas você é o noivo, mas eu não vou. Rapaz, se você não for, não tem casamento? Parece papo de bêbado, né? Mas não é não. Coisa óbvia. Não vou não, depois eu procuro o senhor e falo. Depois eu fui saber por que ele fez aquilo. Aí ele disse, não, pastor, quando o senhor disse que se eu tinha casa, se eu tinha emprego, se já estava tudo pago, eu respondi ao senhor, mas era pela fé. Mas eu não perguntei para você pela fé, eu perguntei que era real. Então você não pode confundir uma coisa. Para Satanás você tem que falar num ato de fé. Para o mundo você tem que falar num ato de fé, dizendo, Senhor, eu não vejo com esses olhos naturais ainda, mas no meu coração isso já existe, eu creio. E se posicionar em fé. Agora não é como o cara que diz assim, não, eu vou comprar R$2.000 de roupa no crediário pela fé. Isso aí não é fé, isso é estupidez. Fé é quando você vive uma situação em que você precisa de um milagre. Um milagre. Não é uma situação que você vai provocar. Aí é tentar a Deus. Tentar a Deus é eu, sem precisar, buscar uma situação que eu não estou precisando. Você lembra que eu falei aqui que tudo que você precisar no reino de Deus, Deus te dará? Mas você tem que precisar. Você tem que precisar. Será que posso ouvir um amém? Saiba que a fé é produto do Espírito Santo no nosso espírito. Então você tem que trabalhar isso. Deus coloca sonhos e visões no seu coração. E quando Deus chama, Ele dá. Quando Ele aquilo se torna a vontade dEle, Ele confirma. E é isso que eu quero hoje ficar por aqui. Eu quero orar com você, se você quiser. Eu estou como Jesus. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você quer que Jesus te faça? O que você quer que Jesus te faça?
E aí, se você sabe, você vai vir aqui na frente e vai dizer isso para Ele. E eu vou orar junto com você. O que você quer que Jesus faça? O que você quer que Jesus faça? Essas noites assim, de cultos com um número menor, são noites danadas para Jesus fazer milagres, sabia? Os grandes milagres que eu tenho visto são nos pequenos cultos, nas pequenas reuniões. Você entrou aqui e Deus está dizendo assim, tá bom, o que você quer que eu faça? O que você acredita que eu posso fazer? Você crê que eu posso resolver isso mesmo? Você crê que eu posso abrir essa porta? Você crê que eu posso curar essa doença? Você crê que eu posso fazer prosperar? Mas eu não quero que você peça isso como um miserável. Eu quero que você peça isso como filho de Deus. É diferente. O filho de Deus diz assim o que você vai dizer comigo. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Senhor de todas as coisas, no céu e na terra. A Tua palavra nos diz, e eu creio, que todo o poder Te foi dado, nos céus e na terra. Eu creio também, Senhor, quando a Tua palavra nos ensina, que em Teu nome, a oração é atendida. O céu se abre ao nosso favor. Acabei de ler na Tua palavra, Senhor, que quem precisa de sabedoria, peça a Ti. Há problemas que são resolvidos com sabedoria. Pai, nesta noite, eu cheguei à Tua casa para responder a pergunta do Teu servo, o que queres que te faça? Agora você vai dizer para Deus o que você quer. Especifique para Ele, abra sua boca e diga. Não é com pensamento não, é com a boca. A Bíblia diz que é com os lábios que confessa, é com a boca que se declara, é com a boca. Você está chamando agora a existência no mundo espiritual, está saindo do interior seu e agora começou a realizar aqui. Diga, Senhor, eu quero isto. Põe a mão no seu coração, levante a outra mão e diga assim, Senhor Jesus, é isto que eu te peço nesta hora. Agora fique e deixe que eu vou orar sozinho. Meu Deus e meu Pai, segundo, Senhor, que Tu estás olhando a vida dessas pessoas aqui agora, eu digo agora, sejam abertas as portas, as janelas dos céus, que venha o milagre, a sabedoria, a cura, a resposta. Neste exato momento, eu digo que se abram essas portas, que esses canais do céu cheguem até a vida desta pessoa e que o milagre agora aconteça neste momento, Senhor. Neste momento, Senhor, eu digo, está se formando milagres pela Tua palavra e pelo Teu poder. Aleluia! Pai, em nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós agradecemos, em nome de Jesus nós Te louvamos pela fé. Diga glória a Deus, diga está ligado na terra, está ligado no céu, no nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ouça o que eu vou falar agora. O diabo vai querer criar oposição com a dúvida e com o medo. Responda para ele, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Responda com um texto bíblico. Responda com uma palavra do Espírito Santo no seu coração. Faça com Abraão, não se dobre diante das circunstâncias, porque Deus é maior que as circunstâncias. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.